Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gláucia Pereira, aqui é o canal da Multiplicidade e aqui a gente fala de pesquisas e dados em mobilidade urbana. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre casas decimais. Eu vejo muita gente errando, colocando muita casa decimal, às vezes sem casa decimal, não sabe quando põe. Então aqui, esse vídeo é para você tirar essas dúvidas e cada vez mais ter os seus relatórios mais precisos e mais adequados, tá bom? Já curta, já compartilha esse vídeo porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá, o que acontece? Quando a gente tem dados e medidas, as pessoas confundem muito o que são dados discretos, o que são dados contínuos, o que são dados de taxas, tá? Essa é a principal fonte de dúvida na hora de apresentar as casas decimais. Em mobilidade, então, o que a gente tem? A gente tem muitos dados de contagem que são dados discretos, ou seja, você foi lá, contou quantas pessoas passaram naquele cruzamento, quantas bicicletas, quantos automóveis, quantos pedestres. Então, você tem uma contagem. Neste caso, ou, por exemplo, quando você fez um questionário, né? Você está respondendo, fazendo aquela medida sobre os seus respondentes. Então, neste caso, o que acontece? Quando você coloca uma vírgula e você mediu, por exemplo, 100 pessoas só, o que acontece é, aquela vírgula vai representar menos que uma pessoa. Então, a gente evita usar vírgulas nesse caso quando a gente tem 100 pessoas. A vírgula vai começar a fazer sentido quando você tiver 1000 pessoas, tá? Então, quando você tem algo entre 100 e 1000, a gente começa a fazer alguns julgamentos se faz ou não sentido deixar aquela vírgula ali. O principal motivo de deixar a vírgula é quando você fez alguma espécie de arredondamento, ou seu arredondamento, se você tirar as vírgulas, vai dar mais de 100%, vai dar, por exemplo, 101%, aí a gente deixa uma vírgula para o relatório não parecer que teve alguma coisa errada. Outra coisa é, quando dois números dão muito parecidos e você quer mostrar que eles são diferentes, você pode deixar a vírgula, tá? Mas tome cuidado com isso, senão você vai colocar vírgula em tudo e pode não parecer tão preciso assim. Então é isso. Então, quando tem mais de 100, perto de 1000, você deixa uma vírgula. Menos de 100 é melhor não deixar vírgula, tá? Porque fica parecendo que você está realmente forçando esse resultado. Quando você tem, então, os dados contínuos, que são aqueles que a gente mede de fato alguma coisa, a gente tem uma medida física, por exemplo, uma medida de velocidade, então você tem lá 50 km por hora, 70 km por hora, 20 km por hora, e você tira uma média, se você mediu essa velocidade sem vírgula, né, então 70, 50, 20, você não tem a precisão da vírgula na medida, você pode lançar o seu dado médio com uma casa decimal a mais, tá bom? Então, você adiciona uma casa decimal em relação à precisão da medida. Se você mediu essa velocidade com uma casa decimal, então, por exemplo, 70,5, 10,5, quando você for apresentar essa velocidade, você pode apresentar as médias desses dados com duas casas decimais, uma a mais do que a precisão que você mediu, tá bom? Só isso, essa é a regra. E a terceira fonte, né, de erros é quando a pessoa não sabe trabalhar com taxas. Então, por exemplo, em mobilidade, a gente tem ouvido falar muito da taxa de mortos a cada 100 mil habitantes. Então, veja, como a gente está falando a cada 100 mil habitantes, quando você tem essa taxa com duas casas decimais ou três casas decimais, essas casas decimais na taxa, por exemplo, 6,879 pessoas por 100 mil mortos, a gente não está falando de 6,8 pessoas, a gente está falando de 6.800 pessoas, entende? Então, assim, faz sentido quando você olha o dado da taxa, porque ele é por 100 mil habitantes. Mas aí, enfim, não confundam essas taxas, tá? Dados de taxa, dados contínuos e dados discretos. Prestem atenção nas casas decimais, porque vocês vão ter relatórios cada vez mais precisos e confiáveis, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada por me acompanhar até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos.